Fala galera, maravilha! No vídeo de hoje vamos falar sobre fundos de investimentos e eu compilei todas essas informações e ficou maravilhoso. Até o editor Caio perguntou: Bob, será que a gente não consegue enxugar? Porque é um vídeo de 15 minutos. Mas para facilitar a sua vida, olha o que a gente fez no canal. A gente dividiu, a gente criou um sumário e dividiu por capítulos, em que eu vou deixar aqui, caso você queira avançar, se você já tem um entendimento a respeito de alguma informação. Então, primeiro capítulo, definição e tipos de fundo de investimento e as principais características. Segundo capítulo, taxa de administração, taxa de performance, linha d'água, what the fuck. Terceiro, fundos sem taxa de performance, quais são? Quarto capítulo, imposto de renda, IOF e o tal do come cotas. Quinto capítulo, fundos que não performam acima do benchmark de acordo com o relatório SPIVA. E sexto capítulo, a opinião do Bob Nascimento, além de uma recomendação de um livro de um gestor renomado lá dos Estados Unidos. O que a gente não faz para facilitar a tua vida, meu camarada, minha camarada? Antes de eu te explicar, eu peço que você se inscreva no canal, já aperta o botão de curtir porque vai agregar demais e compartilhe com as pessoas que precisam entender um pouco melhor sobre fundos de investimentos. Definição simples sobre fundo de investimento. Imagina um condomínio onde as pessoas, que estão investindo, elas compram cotas daquele fundo de investimento. Esse fundo ele tem política de como normas em que o gestor, que é o responsável por gerir esses investimentos, ele deve fazer da melhor maneira possível. Porém, tem os tipos de fundos de investimento, que aí a gente define em 4. Não vou falar de subclassificações, mas os 4, que são fundos de ações, fundo multimercado, fundo de renda fixa e fundo cambial. Fundo de renda fixa tem a regra de 80% mínimo do patrimônio líquido ser em investimentos atrelados à taxa de juros ou índice. Já o multimercado é livre para o gestor escolher o que ele quiser, desde ações até câmbio ou títulos. Já o de ações, 67% no mínimo do patrimônio líquido deve ser em ações, derivativos ou algo relacionado. E o cambial, 80% do patrimônio líquido deve ser em investimentos relacionados a câmbio. Ficou claro isso? Não vou entrar nas subclassificações porque este é o primeiro vídeo que a gente está gravando sobre fundos de investimento e você não deve gravar nada disso, porque tem o vídeo. A hora que você quiser acessar é simplesmente dar pause, é simplesmente dar o play. Maravilha? Outra característica importante dos fundos é que eles podem ser passivos, ativos ou alavancados. O passivo é aquele que ele acompanha algum índice, algum benchmark. Se você não sabe o que é benchmark, olha aqui, benchmark é uma referência, pode ser o índice Ibovespa, pode ser o CDI, pode ser a Selic, então aquele fundo ele acompanha este índice e é um fundo onde o risco dele é menor. Já o ativo é aquele em que o gestor ele deseja bater o índice, aquele benchmark, que pode ser o Ibovespa, pode ser o CDI, pode ser a Selic, entre outros índices. E o alavancado, o risco do ativo ele é maior do que o do passivo. E já o alavancado, que é o mais arriscado, é aquele que o nome já diz. O patrimônio líquido, a pessoa investe, ele alavanca o fundo acima do patrimônio líquido. E o risco é que você, investidor, se você não sabe que você está nesse fundo, se der um pau nesse fundo, você é convidado a aportar mais dinheiro. E isso está lá na lâmina, que provavelmente você deu o aceite e falou: beleza, tamo junto, fundo. Não me frite com os olhos. Eu sei que você deve estar pensando: pô, eu tenho fundo, mas eu não li. Mas você deu o aceite. Se você deu o aceite, você concordou com a política daquele fundo. E sim, talvez você esteja correndo mais risco do que você imagina. Mas olha que muito louco. Às vezes, as pessoas gastam mais tempo escolhendo um eletrodoméstico, um celular, do que escolhendo aonde que ela vai aportar a grana, o suado dinheiro dela, que às vezes ela demorou 1, 2, 3 anos para juntar, e ela simplesmente coloca, vai nesse daqui mesmo. Não, arranque esse hábito já.
assiste o meu canal porque eu tenho certeza que você vai tomar melhores decisões para os seus investimentos. Outras características de fundos de investimento são as chamadas taxas de administração. Se tem um gestor gerenciando e trabalhando por você, é justo que tenha uma taxa de administração, que ela pode variar, por exemplo, de 0,3% a 2%, 3% ao ano. Essa taxa de administração, ela incide diretamente sobre a rentabilidade. E quando você vê na lâmina a rentabilidade histórica do fundo, ali já está descontado a taxa de administração, tá? Isso é muito importante você saber, é regra. Tem uma outra característica que é a taxa de performance. E eu vou te explicar com um exemplo. Imagina o fundo Bob Nascimento, é um fundo ativo de ações. E o nosso objetivo é performar melhor do que o índice Ibovespa. Então, se o índice naquele mês, bateu 3% e o Bob Nascimento bateu 5%, vai incidir aí uma taxa de performance, que em média são os 20% do que exceder do índice que foi batido. Aí vamos lá para um exemplo prático. No próximo mês ficou igual, ou eu não bati o índice, não será cobrada a taxa de performance. E existe também uma outra característica que é a linha d'água, tá? Que eu não vou entrar aqui, senão vai fundir a tua cabeça, mas é um outro ponto. Muita gente acha que é só bater, só bater, só bater. Não. Se eu bati, o Bob Nascimento bateu 5% e aqui era 3%, a próxima batida de índice, a próxima batida de índice deve ser superior a essa relação 3:5. Entendeu? Pô, Bob, então não é bom o fundo bater o índice? Não, pelo amor de Deus. É ótimo se o gestor bate o índice todo mês. Por mais que tenha performance, significa que você está ganhando dinheiro. Lógico, uma fatia do bolo é dos caras, além da taxa de administração. Mas pior mesmo é se ele nunca bate esse índice. Aí é um chute no saco. Mas atenção, existem fundos que a taxa de performance não é permitida ser cobrada. São os fundos de renda fixa curto, a menos de 365 dias, referenciado DI, menos de 365 dias, fundo simples, são 4 tipos de fundo, que eu vou deixar aqui escrito para você, tá? Não tem taxa de performance, somente a taxa de administração. Outro ponto importante, não dá para fugir, o leão quer sempre a mordida dele, a parte dele. E aí no fundo se determina da seguinte forma, fundo de curto prazo, 365 dias menos, é de 22,5% e 20%, tá? Fundo médio e longo prazo, 365 dias acima, é aquela tabela regressiva de 22,5% até 15%. E fundos de ações é fixo 15%. IOF, somente no fundo curto, médio, longo prazo, e no fundo de ações não tem IOF. Você achou que acabou, a questão do imposto de renda? Não, tem mais uma regrinha que é o chamado Come Cotas. Ele incide em maio e novembro e ele, calma, não é uma bitributação, ele é uma antecipação do teu imposto de renda. E no curto prazo ele é de 20% e para os fundos de longo prazo ele é de 15%. Exemplo prático, imagina que você vai investir num fundo que você vai deixar exatamente 6 meses. Você colocou lá, comprou cotas em janeiro, em maio veio lá 20% de imposto de renda, que vai pro nosso governo, beleza? Aí depois de um tempo você saiu daquele fundo, você vai pagar somente a diferença, porque você já pagou esses 20%. Lembrando que é somente se tiver rentabilidade. Se não tiver rentabilidade, não vai ter imposto de renda, tá? Isso é muito importante também. Detalhe, para quem isso é bom? É bom para o governo. Imagina o governo deixar você ficar 20 anos investindo sem pagar o IR para ele. É menos imposto recolhido. Então isso deve sim ser levado em consideração nos seus investimentos. Todo investimento que você consegue carregar para o final, o pagamento do IR, é melhor, porque nos juros compostos, toda essa mordidinha que ocorre sempre nos teus investimentos, isso poderia formar um bolo de dinheiro maior daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Então leve isso em consideração, é algo que eu não gosto. Come Cotas não incide em fundos de ações, tá? Muito importante você saber isso também. Agora eu vou trazer um assunto polêmico,
com este relatório aqui da SPIVA lá da S&P Dow Jones Índices, que significa que menos de 18% dos fundos aqui no Brasil conseguem bater o índice, o benchmark. Então, pera aí, vamos raciocinar. Se o índice Ibovespa ou CDI, qual o índice que o fundo utiliza? Se ele te cobra a taxa de administração, se ele não performa, ele não vai te cobrar a taxa de performance, mas ele cobra a taxa de administração e não bate o índice, isso é ruim para você? Isso é péssimo. São todos os fundos? Não, mas é a maioria. Mas se a maioria está perdendo para o índice e existem fundos que replicam o índice, não seria mais assertivo você ir para um fundo, por exemplo, um ETF que replica um índice? Eu vou dar um exemplo, tá? Não vou pegar nenhum fundo, o fundo não é exposição alguma a nenhum fundo. Meu papel é trazer a informação e que você compreenda. Imagina um fundo que tenta bater o índice Ibovespa que te cobra 2% ao ano, mais taxa de performance. E aí imagina o ETF, o BOVA11, que a taxa que você paga anualmente é de 0,3 contra 2. Se esse índice não consegue bater o Ibovespa e te cobra 2% e é em cima da renda, ele é em cima do patrimônio líquido daquele fundo, cara, você está perdendo dinheiro, cara. É isso. E se você não prestar atenção, às vezes você fica 2, 3, 4 anos em um fundo que tá te ferrando, cara. Lógico, os caras não estão fazendo de propósito, mas é um fundo que não performa. Então isso tem que estar claro na tua cabeça. Você entendeu essa conta, cara? Você entendeu que esse relatório, digamos, é um gabarito do tipo, não, mas pera aí, nossa, 80 e tantos % dos fundos não batem o benchmark? Sim. Se o teu fundo no médio longo, e quanto mais longo, menor é esse número de fundos que conseguem bater o benchmark. E isso, com certeza, ocorre por conta das taxas de administração que são altas. Imagina que o gestor do fundo, ele já sai de -2. Ele já sai de -2 para bater aquele índice. Você entendeu? Agora vamos para o outro lado. Tem bons gestores? Pô, tem vários bons gestores aí, tem bons fundos. Tem alguns fundos que são tão bons que você não consegue aportar. Uma porque estão fechados, ou outra porque o valor mínimo aí de aporte eles se dão o luxo de ser a partir de 100 mil, 200 mil, 300 mil. Só entra no fundo quem tem essa bagaçada. Você que tem às vezes R$1.000 não vai conseguir ir para um fundo de um gestor como, sei lá, o Luiz Stuber. Entendeu? Então aqui fica, além dessa resenha, é entender, pô, vou para um fundo de índice, pô, vou começar a estudar e aos poucos vou montar a minha própria carteira, pô, vou estudar melhor os fundos. É isso que você deve fazer. Não é recomendação que eu estou fazendo aqui. Eu, Bob Nascimento, eu gosto de estudar e eu montei a minha própria carteira aqui, lá fora, enfim, minha reserva de emergência, enfim, eu tenho um jeito de fazer. Mas eu não copio a carteira de ninguém. É isso que tem que ser entendido pelo investidor brasileiro. Não copie a carteira de ninguém. Para finalizar, gente, esse livro aqui eu recomendo que você leia, caso você tenha interesse, que é do Peter Lynch, que é um dos gestores mais renomados dos Estados Unidos. Por 13 anos ele comandou o Fidelity Magellan e ele foi espetacular em bater o índice americano. Só que o que acontece? Aqui nesse livro ele fala que qualquer investidor amador, ele tem sim ferramentas onde ele mesmo pode montar a própria carteira e não pagar essas taxas de administração. Se você está feliz no teu fundo, pô, maravilha! Mas é importante você não negligenciar a questão da informação sobre os seus fundos. Se ele não estiver performando, recomendo você rever, senta com o teu analista, senta com uma pessoa ou acompanhe o Bob Nascimento aqui, porque a nossa resenha ela é sempre de forma imparcial, para que você possa compreender e tomar a melhor decisão para você e para sua família. E se você chegou ao final desse vídeo, significa que você está muito comprometido em entender os investimentos e principalmente a questão de fundos de investimentos.
Deixe o seu comentário aqui, eu quero saber a tua opinião sobre fundos de investimentos. Aqui o nosso canal ele é imparcial, eu tenho uma estratégia de investimentos, mas eu gosto de saber aonde as pessoas investem, por que elas investem, por exemplo, em fundos de investimentos ou por que elas não investem. Então, por favor, além de deixar o seu like, deixe o seu comentário aqui para a gente poder interagir. Isso é muito importante para o nosso canal. E, por favor, compartilhe com aquele grupo, com a tua família que não sabe e que talvez essa pessoa tenha um fundo de investimento que não esteja performando. E essa pessoa precisa ter acesso a essas informações. Então, clica aqui, compartilhar e manda para essas pessoas. Um abraço!